Se a Bíblia, teoricamente, a maior parte, o conteúdo é o mesmo. Aonde está a parte em que pode-se construir imagens, pode-se ter imagens nos templos, que a gente vê isso muito na Igreja Católica, né? Eu convivi, eu sempre fui na igreja, eu casei na Igreja Católica. Então, antes eu via tudo aquilo, eu não tinha o entendimento. Quando eu passei a ler a Bíblia, para mim ficou claro de que eu não deveria ter aquelas imagens na minha casa, em que eu não deveria ter no templo que eu frequento. Mas qual é a explicação lógica, embasada na Bíblia, de que aquilo está tudo bem, que aquilo faz parte, né, do que Deus pede para nós? Eu não encontrei isso. Entendi. Eu vou te dar a resposta em 3 níveis. E eu perguntei para um padre, o padre me explicou da seguinte forma. Fale você primeiro. Não, por favor, pode ir lá. Ele falou, olha, mas a gente coloca lá, a gente não está lá venerando, estamos lá para a nossa lembrança de pessoas que seguiram a Deus, de que foram exemplos de um ser humano em que a gente pode se inspirar. Mas a gente não deve se inspirar exatamente em Deus. Em Deus, em Jesus? A explicação, por isso que eu falei que é em 3 níveis, eles fazem uma diferença entre venerar e adorar. Isso. No catecismo diz que as imagens não são para ser adoradas, mas veneradas. Mas quando a gente está de joelhos exatamente, ali pedindo, interceda por mim, se eu posso falar diretamente com o Pai, porque eu vou pedir para alguém interceder, estar ali no meio? Para mim, não parece... Não parece que faz sentido. Eu vou te dar uma explicação oficial da igreja e por que eu discordo respeitosamente dela. Nessa questão do venerar e adorar, eles vão dar a seguinte argumentação para você, mas eu respeito, mas discordo. A questão é o seguinte, você às vezes não coloca no celular lá a foto de sua família? Você não está adorando, está venerando. É uma forma de lembrar da sua mãe e tal, saudade, olhar lá as fotos na capa do WhatsApp, do celular, a gente coloca às vezes assim, né? Para eles é isso. Então, quando eu vejo aquela imagem ali, está me remetendo a algo superior. Na igreja ortodoxa, é até interessante. Eles usam apenas ícones. Eles não usam imagens de gesso. Se você for uma igreja lá na Turquia, por exemplo, alguma igreja cristã na Grécia, essas igrejas ortodoxas, eles têm umas imagens até feias, porque eles falam que o objetivo da imagem não é ser um fim em si mesmo, ela não pode ser bonita. Agora, por que eu discordo muito respeitosamente disso? Eu discordo pelo seguinte, a Igreja Católica ela tem uma coisa a favor dela. Ela não alterou o texto bíblico ao longo dos anos. Porque se a Igreja Católica tivesse alterado o texto bíblico ao longo dos anos, essas coisas não estariam proibidas na Bíblia até hoje, porque antes de surgir o protestantismo, em 1517, os rolos da Bíblia ficavam com padres e judeus maçoretas da Idade Média. Sim. Se eles houvessem mudado, hoje a gente teria visto a mudança principalmente pela papirologia, então eles não mudaram. E por que não mudaram? Aí que tem a questão. Você terminou sua pergunta com uma expressão baseado na Bíblia. Não existe na tradição católica essa expressão baseado na Bíblia. De uns tempos para cá, muitos católicos estão se voltando para o estudo da Bíblia, mas isso de um tempo para cá, ou mais propriamente a partir do Concílio Vaticano II, quando você tem lá o documento Dei Verbum, que é sobre a Bíblia Sagrada. Antigamente a gente ia na igreja, não entendia nem o que eles estavam falando, né? Exatamente. É tudo em latim, né? Acabou isso. Então, mas do Concílio Vaticano II, de 64 para trás, a igreja não precisava da Bíblia para basear as doutrinas dela, os ensinamentos dela, por uma questão muito simples. Ela tinha a autoridade papal. Dos dogmas católicos é o que o Papa fala ex cátedra, que em latim significa aquele que ele fala sentado na sua cadeira de pontífice. Ele é o vicarius filii Dei. Gente, então não precisa. A esposa dele está aqui. Ele fala assim com essas palavras difíceis em casa também? Nossa! Tem que ter um aplicativo tradutor assim? Mas eu explico fácil. Esse ex cátedra é o seguinte, da cadeira. Então, o vicarius filii Dei, que fica substituto do Filho de Deus, é um dos títulos papais. Então, o que ele fala sentado na cadeira de papa é como se fosse o próprio apóstolo Pedro inspirado por Deus falando. Então, se o papa decretar amanhã na cadeira dele que
todo católico tem que vestir preto, virou doutrina da igreja. Virou lei. Quando Martinho Lutero, em 1517, levanta contra a igreja, uma das coisas que ele levanta contra a igreja, além das indulgências, era justamente essa autoridade papal que colocava a palavra do homem acima da palavra de Deus. Por isso que o lema da Reforma Protestante era sola Scriptura, só a Bíblia. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide. Só a Escritura, só a graça, só a fé. E, curiosamente falando, isso estava profetizado que aconteceria na Bíblia. Então eu vou mostrar na Bíblia para você por que tem imagem de escultura na Igreja Católica, mesmo a Bíblia Católica proibindo isso. Sim. Aqui... E alguém até já me falou, mas depois tem uma parte que fala em que no templo haviam imagens de anjos. Isso é então verdade. Pode ter de anjos, não pode ter de santos, então acaba entrando em Isso é verdade, só né? que tem uma questão. Lá por isso que eu falo, se for para ilustração, tudo bem. Eu não teria problema de ter uma Bíblia ilustrada. Aqueles anjos que estavam ali no tabernáculo, fundidos de ouro e desenhados também nas paredes, eram para ilustrar o que queria dizer. Jamais um sacerdote se ajoelharia diante daqueles anjos. Sim. Nem a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, podia ser adorada. Tanto é que Deus colocou a arca dentro do santuário e no lugar santíssimo. E o único que podia entrar diante da arca, onde tinha esses anjos, era o sumo sacerdote uma vez por ano. Então o povo não ficava vendo esses anjos. Sim. E o dia que o povo cometeu a besteira de querer fazer uma procissão com aquela arca para levá-la como um amuleto para vencer os filisteus, encostou lá. Eles perderam a guerra, a arca foi roubada e foi um vexame, porque Deus mostrou, não é essa a função. Não era. Agora, olha que interessante. A Bíblia fala no livro de Daniel. O livro de Daniel foi escrito no 6º século antes de Cristo. E o livro de Daniel, ele trazia profecias do que ia acontecer com o povo de Deus em todas as épocas até o fim dos tempos. E no livro de Daniel, capítulo 7, ele fala de 4 animais que representavam 4 grandes impérios que haveria sobre o mundo. Isso foi se cumprindo ao pé da letra. O primeiro animal representava a Babilônia, o segundo a Medopérsia, o terceiro a Grécia e o quarto representava o Império Romano. E Daniel coloca que em determinado momento do Império Romano, desse 4º animal, esse Império Romano se juntaria com o povo de Deus, mas para macular o povo de Deus e perseguir os fiéis do povo de Deus. E o Apocalipse dá mais detalhes disso, e o apóstolo Paulo também, quando fala de uma grande apostasia que viria antes da volta de Jesus. Apostasia é uma palavra grega que significa desvio da fé, quebra da aliança. A gente pode falar da aliança, quebra da aliança. E uma das coisas que Daniel diz que esse animal faria seria o seguinte, Daniel capítulo 7, versículo 25. Diz assim na sua versão. Viu? Então vocês perguntaram, Bíblia católica, Bíblia de crente, e tem a Bíblia da Karina Bach aqui também. Eu tenho certeza que um monte de gente vai querer qual a Bíblia que você usa para comprar uma igual, viu? Aqui diz assim, o verso 25, falando desse monstro simbólico, né, que era Roma, junto com o cristianismo. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Curioso que a palavra leis que aparece aqui no livro de Daniel não é lei no sentido secular da palavra. É a lei de Deus. Divina. É a mesma palavra que aparece no capítulo 6, quando os inimigos de Daniel falam o seguinte, eu tenho certeza que ele não fará nada contra o rei, a menos que seja uma coisa que esteja escrito na lei do seu Deus. É a mesma palavra. Então, esse poder cuidaria em mudar os tempos e a lei. Os tempos, a palavra idam em hebraico significa calendários. Tanto é que na tradução católica está assim, e cuidará em mudar os calendários e a lei. Roma, na sua forma pagã e na sua forma papal, mudou os calendários e a lei de Deus. Quer ver? É porque essa questão de Roma também é algo que ficou na minha cabeça. Eu vi tanto, né? A gente vê na história como foram perseguidos os cristãos, queimados, darará, aquela loucura em Roma. E como, de repente, Roma se tornou, né, a base do cristianismo ocidental. Por que foi escolhido lá um lugar onde o povo foi caçado, queimado? Tudo isso aconteceu pela suposta conversão de um homem chamado Constantino. No ano 313 depois de Cristo,
Constantino, eu não esqueci a questão do calendário e a Sim, lei, não. sim, Tem uma tá surpresa aqui, ó. Não, eu já tenho umas 5 perguntas só dessas frases que você falou. Mas vai ser até atrás. bom, porque isso aqui vai explicar o motivo. O Já Constantino... avisa lá em casa que eu vou chegar mais tarde, pede pro Henrico ficar nos meus pais. Ou colocar alguma coisa no micro-ondas lá. É. Mas então vamos lá. O Constantino, ele estava lutando pelo poder em Roma. Roma tinha ficado muito grande e tinha perdido um pouco a força ali. Aí tinha um imperador chamado Diocleciano, que acabou aposentando, o único imperador romano que aposentou. E na briga pelo poder, Constantino foi, e ele sabia que os cristãos na época eram uma força muito grande. Há inclusive uma frase atribuída a Tertuliano que diz que o sangue dos cristãos era como semente. Dá para entender o significado. Uhum. O sangue dos cristãos é como semente. Quanto mais mata, mais surge. Então Constantino, no ano 313, ele teve uma estratégia política. Ele estava passando a ponte do rio Milvia com os soldados dele para lutar contra Maxêncio pelo poder. Aí Constantino caiu do cavalo e ficou assim, estou tendo uma visão. Nesta época, o Império Romano adorava muito, principalmente o exército, adoravam o deus Mitras, que é o deus Sol. E todo o exército ficou assim, ele teve uma visão de Mitras, o Sol apareceu para ele. E ele falou com os soldados, Mitras vai nos dar o poder, o deus Sol. Só que de maneira muito engenhosa, Constantino disse que Jesus apareceu para ele no Sol. E que Jesus é o próprio Mitras. E que ele viu no Sol, vai de novo uma palavrazinha difícil, ele viu uma frase em latim que dizia assim, in hoc signo vinces, traduzindo, sobre esse símbolo vencerás. E ele viu uma cruz no Sol. Então ali ele fez uma simbiose, uma mistura, um sincretismo entre cristianismo e mitraísmo. Ele deu liberdade de culto aos cristãos, proibiu as perseguições aos cristãos, elevou o cristianismo à religião estatal, pegou várias basílicas. O que eram basílicas? Templos pagãos de Roma, e transformou essas basílicas em basílicas cristãs. Quem já foi para a Itália já deve ter visto muito dessas basílicas. Elas têm um panteão lá dessa época que você vê que é uma coisa estrondosa. Nos nichos que estavam os deuses pagãos, ele tirou e colocou imagens de santos. E Constantino começou uma mudança. E a igreja cristã, que até então era apostólica, agora se tornou apostólica romana. E nessas mudanças, Roma foi mudando muita coisa. Tudo isso estava profetizado na Bíblia. Veja, enquanto os cristãos eram perseguidos, massacrados, eles morriam... Mas profetizado não de uma forma de que isso seria bom. Não. Profetizado no sentido de infelizmente isso vai acontecer. Vão distorcer o que está aqui. Como no Antigo Testamento foi profetizado que o Messias seria traído por um dos seus. E infelizmente aconteceu quando Judas o traiu. Não que Deus desejou, Karina, é que Deus, assim, ele assistiu o filme antes. E ele dá o spoiler daquilo que é importante saber. Assim que ele assiste. O nosso também, né? Por isso que ele vai nos avisando, gente. Olha, cuidado. Vocês estão perdendo os avisos importantes, hein? E aí, nessas mudanças que a igreja fez, aí foi, depois de Constantino, veio um monte de mudanças. Uma delas foi o calendário. O calendário foi mudado já na época de Júlio César, Roma. Depois ele foi mudado na época do Papa Gregório. A gente fala do calendário juliano, calendário gregoriano. E nessas mudanças que Roma fez, tanto em sua fase imperial quanto em sua fase cristã, a gente percebe alguma coisa. Nós estamos em que mês agora? Novembro. Novembro lembra que número? 9. Mas é o mês 11. É. Outubro lembra que número? 8. Mas é o mês 10. Dezembro lembra que número? 10. Mas é o mês 12. Quem mudou tudo isso? Roma. Mudou os calendários. E mudaria também a lei de Deus. Eu convido todo mundo que está em casa a fazer um exercício. No Google você acha isso. Procure em qualquer Bíblia, seja de editora católica, ortodoxa ou protestante, Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. E leia como os 10 mandamentos estão em qualquer Bíblia, em português, espanhol, alemão, inglês, não interessa. Depois que você ler os 10 mandamentos como estão na Bíblia, procure o catecismo e veja como os 10 mandamentos estão no catecismo. No catecismo está assim: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não pecar contra a castidade. Mudaram os mandamentos. O mandamento das imagens sumiu. Sim. O mandamento de não terás outros deuses diante de mim sumiu.
O sábado foi trocado pelo domingo, Sim. exatamente como Daniel 7:25 disse que aconteceria. Cuidará em mudar os calendários e a lei.